A palavra do Senhor ela é muito forte, nós vamos orar ela nesse momento, Salmos de número 2, quero que você ore comigo. Palavra do Senhor, nesse momento, onde você estiver. Deus abençoe tua vida de forma extraordinária. Vamos orar então, para a glória de Deus. Pai eterno, nós entramos na tua presença e sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que escolheu o Senhor Jesus, o Messias, conforme está escrito na tua palavra. E não importa o quanto as pessoas, as nações, os governos da terra, o sistema desse mundo se levantem contra o Senhor. Tua palavra é clara que o Senhor dá uma resposta. A resposta de Deus aos revoltosos. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração nesse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Como diz no Salmos 2, no verso 1, porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Meu Deus, as nações pagãs, o povo que servem a outros deuses que não servem ao único e verdadeiro, fazem planos, se levantam e trabalham dia e noite, muitas das vezes contra a tua palavra, contra a verdade. Mas nós cremos, ó Deus, na tua palavra, porque as nações pagãs, por que as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos. Ó meu Deus, planos contra o Senhor, diz no verso 2. O Senhor e o rei que ele escolheu. Meu Deus, sabemos, ó Deus, que esse espírito de oposição, ele existe ainda. Ele trabalha. Nações, povos, grupos, pessoas se levantam contra o Senhor Jesus, contra a verdade, contra o escolhido de Deus até nos dias de hoje. Mas nós oramos a tua palavra. Tua palavra revela, Deus, que esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Há pessoas, ó Deus, que se levantam contra os teus filhos, se levantam contra as tuas filhas, se levantam contra a tua palavra, contra a verdade da tua palavra. Jesus, tu és a verdade, tu és a palavra, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor. Senhor, perdoa, Senhor Jesus, todos os nossos pecados, erros e falhas. Mesmo que haja um sistema todos os dias tentando nos puxar para baixo, tentando fazer-nos recuar, tentando, meu Deus, sairmos do centro da tua vontade, cremos que a palavra e o poder do Senhor, através do Espírito do Senhor, é verdadeiro e que faz recuar a todo mal. Do seu trono, no verso 4, lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Tua palavra diz, Deus, e nós cremos que todos os inimigos que se levantam contra o teu governo, contra o reino de Deus, todos os inimigos que se levantam contra o teu povo, meu Deus, todos os inimigos que se levantam contra o teu rei escolhido, o ungido, o Senhor Jesus, todos que se levantam, todos os reis que fazem barulho, todos os povos fazem planos tolos, todos que se preparam, e os governantes fazem planos contra Deus, contra o Senhor e o rei que ele escolheu, que é Jesus. Nós cremos
Sabemos agora que o Senhor dá risada deles no verso 4. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Cremos, Deus, que o Senhor é o Deus da vingança. O Senhor é o Deus que ri quando o homem, com a sua pequenez e vulnerabilidade, ri contra a tua vontade, deboche. Vivemos em tempos, meu Deus, de blasfêmia. Vivemos em tempos, ó Deus, de pessoas malignas. Vivemos em tempos de pessoas escarnecedoras da tua palavra. Eles escarnecem a verdade. Eles não andam na verdade. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o dinheiro, é mamão. O Deus deles é o ego, é o egocentrismo. Não tem parte com o teu espírito, não tem parte com a tua palavra, não tem parte com a tua verdade, não tem parte com o Senhor. Não nos deixe, Deus, fazer parte desse grupo. Não nos deixe, Deus, fazer parte desses blasfemos. Nos ajuda, Deus, a andar em santidade, porque todos que se levantam contra o Senhor são todos os reis que se preparam, que preparam seus governos, seus projetos de lei, seus planos contra Deus, o Senhor. Eles serão destruídos. Eles não aceitam a Jesus, eles não aceitam a verdade, eles não aceitam a palavra encarnada, eles não aceitam o Cordeiro de Deus, eles não aceitam o sacrifício de Cristo, eles não aceitam que existe um único e suficiente Salvador. Mas o Senhor ri deles, como diz a tua palavra. O Senhor ri deles. O Senhor ri deles. O Senhor ri dos inimigos. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Cremos, ó Deus, acreditamos, Deus, firmados na tua palavra, que o Senhor é um Deus que ri, debocha deles, fica irado contra os inimigos. O Senhor é o Deus que assusta com o seu furor. E o Senhor diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu Monte Santo. Cremos no Rei, cremos no Cristo, cremos no Salvador. O Rei diz, no verso 7, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Meu Deus, a fragilidade das nações nesse mundo, a fragilidade dos homens, o governo. Os homens buscam poder, fama, status, dinheiro. As pessoas, ó Deus, buscam as coisas desse mundo passageiras. Buscam dominar sobre outras pessoas. Buscam poder. Mas eu creio na tua palavra que o Rei, o único Rei, o único poderoso Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o Senhor já estabeleceu o seu reino. Já coloquei, no verso 6, o meu rei no trono, lá em Sião, o meu santo, o meu Monte Santo. O Rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Aqui acaba o orgulho do homem. Vai chegar um tempo que vai acabar as grandes construções,
os governos, os sistemas, toda a corrupção, toda a mentira, todo o engano, toda a escuridão vai ter que se apresentar diante da luz desse Deus, desse Rei. O seu nome é Jesus. Queremos na tua palavra e oramos ela. Quando o Senhor fala no verso 10, agora escutem, ó reis, agora escutem, presidentes, agora escutem, governadores, agora escutem, prefeitos, vereadores, agora escutem, deputados, senadores, agora escutem, juízes da terra, agora escutem, sistemas, agora escutem, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Meu Deus, nós sabemos que essa morte não é a morte física, porque todos nós vamos morrer, quem serve a Deus e quem não serve, quem está na luz e quem está nas trevas. Mas essa morte é a morte eterna, a morte espiritual, no lago de fogo, no inferno, que muitos querem acreditar que não existe, mas é real. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Nós oramos a Deus e clamamos e entendemos que o Senhor é o Rei escolhido, o Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Cremos na tua palavra e oramos os Salmos 2 da Bíblia. E nesse momento que o Senhor possa visitar esse homem, essa mulher, que o Senhor possa me visitar, nos visitar neste momento, através do teu Espírito e da planta dos pés ao alto da cabeça, fazer a tua obra, manifestar o teu poder, manifestar da tua graça sobre as nossas vidas. É o meu pedido, é o nosso pedido, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Quero que o Senhor abençoe, se revele a esse homem, essa mulher que ora comigo, aqui no Orando a Palavra à meia-noite. Visita essa pessoa agora. Traga paz, ó Espírito Santo de Deus. O Senhor não precisa de mim para nada. Nunca precisou. Quem precisa sou eu. Essa mulher, esse homem que ora, também precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Manifesta do teu poder, Deus, através dessa oração, porque nós oramos a tua palavra. E nós declaramos, cremos e proclamamos, no ambiente que nós estamos, que o Senhor é o Rei, o único e verdadeiro, que não importa o sistema e o governo que se levante, os adversários, não importa o espírito que se levante, maior é o Senhor Jesus Cristo. E todas as nações serão quebradas com a barra de ferro, como vasos de barro serão quebrados. Todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, altivez, todo egocentrismo é destruído pelo poder desse Rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos e nós oramos para a glória de Deus. Amém e amém. Graças a Deus e graças a Deus. Amém, querida ovelha? Quero pedir para você deixar teu like, pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar com 7 pessoas que você ama essa oração agora na madrugada. Quero que você mande para 7 pessoas essa oração, a oração do Salmo 2, uma oração muito poderosa da parte de Deus, estabelecendo e alinhando a nossa mente com a palavra dele, declarando, proclamando a palavra, buscando entender e exercitando em nossa mente a palavra. Amém? Deus abençoe. Obrigado pelo like, obrigado pelo compartilhamento desse conteúdo. Obrigado a você que tem me acompanhado aqui à meia-noite, você que tem me acompanhado os devocionais às 7 horas da manhã aqui no canal no YouTube. Vai te fortalecer, vai te ajudar, você vai aprender mais a palavra, vai aprender a orar biblicamente, alinhado com a vontade de Deus. Com certeza você vai sentir força espiritual, autoridade espiritual e muitas coisas sendo alinhadas na sua vida, com a vontade de Deus.
Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.